Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar, a esquina mais carioca de Araraquara. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara. TV Mundo Maior, canal 15.1, em Araraquara. Sejam muito bem-vindos ao Esferas da Vida de hoje. Com as lições sagradas do Espiritismo, Jesus reparte o pão da esperança e da crença com todos os corações da humanidade sofredora. Mas como aplicar a doutrina espírita, esses ensinamentos no nosso dia a dia? Preparem-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. E a gente começa o programa com uma passagem de Lucas, capítulo 9, versículo 30. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Várias escolas religiosas defendem talvez alguns interesses do sacerdócio, assegurando que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres, Jesus, confabulando com duas entidades do passado da esfera invisível, de que somente a morte é a porta de acesso. E a doutrina espírita explica. Vamos entender melhor hoje o que é a doutrina e como praticá-la no nosso dia a dia. A gente recebe Sônia Lisenberg aqui conosco. Sônia, seja muitíssimo bem-vinda. É uma alegria muito grande tê-la aqui com a gente no Esferas da Vida. Muito obrigada, a alegria é toda minha e eu espero poder contribuir de alguma forma. Olha, a Sônia é psicóloga, especialista em logoterapia, depois a gente vai ter que falar um pouquinho de logoterapia, da cidade de Matão, colaboradora do Centro Espírita O Clarim e já foi trabalhadora do Movimento Espírita Internacional. A gente aproveita aqui no Esferas da Vida e faz uma homenagem às mulheres. Mês de março, mês internacional da mulher, e a gente recebe hoje uma mulher para nos ajudar, para nos esclarecer muitos assuntos aqui no Esferas da Vida. Então, muitíssimo obrigada, Sônia. Obrigada. Sônia, conta pra gente, a gente fez uma introdução, né, de que Jesus conversando com dois espíritos que já, né, espíritos egressos aí, né, que já haviam desencarnados e que desde a época do Evangelho, a gente sabe que o Evangelho é o que é por conta de toda a mediunidade, né, no caso de Paulo, de Pedro, enfim. É essa ciência espiritual, né, que o Espiritismo vem e nos ajuda a entender melhor essa ligação que a gente tem entre a matéria e a espiritualidade. Então, para a gente entender como que a gente pratica o Espiritismo no dia a dia, eu acho que a primeira pergunta de todas é: o que é o Espiritismo? O que é essa doutrina? E como praticá-la a gente vai desenvolver durante o programa, não é isso? Isso. Acho que, como você bem colocou na introdução, né, as passagens do Evangelho estão repletas de situações onde a gente observa, né, a relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, isso não é uma invenção do Espiritismo, né? Muito pelo contrário. O que vem a ser o Espiritismo, então? O Espiritismo vem como prometido por Jesus, né, o Consolador prometido, né, que viria explicar todas as coisas, relembrar as suas lições, né? Então, o Espiritismo, ele é a ciência que explica a natureza dos espíritos, né, a origem dos espíritos, a sua relação com o mundo material, né, e para a gente justamente entender, porque, como a gente viu,
não é do nosso tempo exclusivamente. De todos os tempos a gente vai encontrar a relação do mundo espiritual com o mundo material e vice-versa, né? Claro. E quando a gente fala-se muito, né, ciência, religião e filosofia. Isso. Então a gente pode considerar a doutrina espírita uma religião, uma filosofia, uma ciência. São essas três partes? Como que você enxerga e analisa A gente precisa considerar o tríplice aspecto da doutrina espírita, né? A ciência, ela vem justamente explicar, né? Dessa explicação e dessa inter-relação com o mundo espiritual, nós tiramos lições, nós tiramos leis, né? E desse aprendizado, o nosso comportamento deve se transformar, né, a partir desse aprendizado. Então, a gente diria que é uma ciência, uma filosofia com consequências ético-morais e religiosas, né? Então, a partir do conhecimento, eu transformo a minha maneira de viver, né, e assim transformo a minha vida. E, claro que dentro disso tudo a gente vai ter que considerar a existência de Deus, né, e a nossa condição de espíritos imortais. Eu creio que o Espiritismo ele tem algumas grandes questões que nos fazem ir um pouco além. Uma das questões é a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito e a reencarnação. Eu acredito assim, quando eu penso assim, não é na diferença, é no que vai além, né? Que nos ajuda a entender melhor, talvez, as dificuldades do dia a dia. Já que a gente vai falar aqui da prática do Espiritismo, né, como praticar essa doutrina, que é chamada de consoladora, pelo fato de, às vezes, nos entregar uma perspectiva maior, porque deve ser muito difícil, né, acreditar só no hoje e na matéria, dependendo do caso, não é isso? Então, o Espiritismo, eu falo que ele te dá uma perspectiva de continuidade. Kardec nos deixa muito livres, né? Ele diz que as pessoas que estão satisfeitas com as suas crenças, com o seu modo de viver, com a sua vida, talvez o Espiritismo não seja para elas, né? E ele deixa todo mundo muito à vontade para isso. Mas aquelas pessoas que se questionam, se perguntam e que não encontram respostas em outros lugares, o Espiritismo está aí para ser estudado, né? Mas acho que uma questão fundamental de se compreender, né, é aquilo que Kardec também aponta, né, que existem, vamos dizer assim, 3 grandes categorias de simpatizantes ou de espíritas, né? Aqueles que observam as manifestações espíritas, né, e delas não retiram nenhuma consequência. Elas acreditam, elas observam, elas admitem, mas fica por isso mesmo, né? Aquele outro grupo que admite as consequências e a necessidade de mudança, né, mas para os outros e não para si, né? Então, eu sei que é necessário mudar, eu sei que que a caridade, a prática da caridade é necessária, mas isso é para os outros, isso não se aplica a mim. Eu sou perfeito. Eu não preciso, eu não preciso. Né? Eu não preciso, eu conheço, eu sei. Aqueles que acham que o simples conhecimento lhes basta, o simples conhecimento não basta. O acreditar simplesmente não basta, é necessário se praticar, né? E o terceiro grupo é aquele que entende, compreende, tira daí as consequências e busca se transformar, né? Então, eu sou perfeita? Não, eu não sou perfeita, mas eu entendo a necessidade que eu tenho da busca pela perfeição? Me modificar, né? Sim, de olhar para mim mesma e perceber o que eu preciso transformar, né? Porque é óbvio que nós temos dificuldades diferentes, né? A gente fala aí do mês da mulher, né? A gente já tem essa divisão, né? Os homens, as mulheres, quais são as tarefas de uns e de outros. Os espíritos que animam homens e mulheres são os mesmos, né? Mas as tarefas, né, as características de um e de outro são diferentes, né? Você, na sua profissão, necessita de algumas características diferentes das minhas na minha profissão. Qual é mais importante? As duas são igualmente importantes, né?
Então, é uma questão sempre de aprendizado. Você falou dos 3 tipos de espíritas. E, às vezes, quem nos assiste, talvez nem espírita, Sim. nem espírita é. Então, por exemplo, muitas pessoas têm algumas expressões que são faladas, às vezes, mas ninguém voltou para falar como que é lá em cima, né? Ninguém voltou, a gente não sabe, porque ninguém voltou e falou, é assim. E a gente voltou, está documentado, voltaram, né? amplamente documentado, né? Então é uma questão mesmo da gente se dispor a entender, né? E o espiritismo também não é exclusividade dos espíritas. Todo aquele que quiser entender, né, como que se dá a relação do mundo material com o mundo espiritual, o que são os espíritos, está convidado a se aproximar e a conhecer o espiritismo como uma ciência que é, explicando, né? E percebendo que às vezes fica muito em cima de Allan Kardec. Allan Kardec foi o codificador, foi o grande estruturador de todas as informações que foram trazidas pelos espíritos. Sim. A doutrina espírita é uma doutrina dos espíritos e não é uma doutrina inventada e criada por Allan Kardec. Ele não criou nada, ele simplesmente teve uma capacidade intelectual acima da média para entender que alguns fenômenos que estavam acontecendo ali naquela época, no século XIX, ali em Paris, eram além de uma simples brincadeira de mesas girantes. Aí começou a conversar com os espíritos, né? Porque muitas pessoas falam, Allan Kardec inventou uma religião. Uhum. E não é isso, a religião veio dos espíritos e foi codificada, que é uma questão de estruturar, de organizar, Sim. feita por Allan Kardec, que de fato era um espírito preparado para isso, né? E ele faz questão de deixar isso muito bem claro, né? Quando a gente estuda a introdução do Livro dos Espíritos, lá ele diz com todas as letras que o trabalho não é dele, né? Que a obra não é dele, que ele é o mero intermediário, que ele é o mero estruturador. Ele se coloca na posição de mero estruturador. A gente sabe que não é, né, Mas a gente sabe a monumental inteligência, capacidade. E quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente vai se admirando cada vez mais, né, da lógica com que ele coloca as questões, a sequência das perguntas e como que vai se estruturando o conhecimento. Por isso que eu costumo dizer, a gente não estuda espiritismo o suficiente, a gente tem que estar sempre estudando espiritismo. A gente aprende a cada instante e a cada momento que a gente abre um livro, a gente amplia o conhecimento, né? E daí a necessidade da vivência paralelo ao estudo, porque à medida que eu vou vivenciando as situações e vou estudando, né, o meu conhecimento vai se ampliando e vai se consolidando. Então, aqueles que se aproximam do espiritismo, num primeiro momento, talvez para solucionar um problema, uma questão difícil, que a gente sabe que isso faz parte da vida de todos nós, sem exceção. Sofremos. É inevitável, né? Sem exceção. Isso faz parte da condição do ser humano, né? Mas se aproxima para receber uma ajuda, é louvável, é justo e está aí para isso. Porém, a gente se limitar a isso, né? Sendo que a gente tem condições de se aprofundar muito mais, né? E aquele problema que inicialmente nos leva à busca do conhecimento, ele pode em outras situações que reaparecer, a gente já saber como é que a gente lida com este e com outros, né? Com certeza. Eu acredito que a partir do momento que a gente entende certos valores espirituais, a gente reage a certos problemas de maneiras diferentes. Sim. Vai acontecer, mas a maneira como a gente reage talvez seja uma maneira um pouco mais madura espiritualmente, não é sim, isso? Sim. E é isso que eu queria aprofundar aqui com você, Sônia. Eu vou aproveitar que você é psicóloga para a gente falar. Vamos falar um pouco do indivíduo. A partir de que eu começo a estudar o espiritismo, percebo não, fico sabendo, porque a percepção às vezes é individual, demora ou não, vai de cada um. Sei que sou um espírito imortal, sei que existe a continuidade, que a morte não existe, o que existe é só vida, o que já é muito difícil de entender aqui no nosso dia a dia, né? Quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença incurável, enfim. A gente passa por questões, a mãe, o pai, alguém sempre vai passar por uma questão parecida. Mas eu sei que eu sou um espírito imortal. Você como psicóloga, qual que
que seria uma postura dessa pessoa? Como lidar com as questões mundanas, cotidianas, sendo um espírito imortal? Como deveria ser que a gente não consegue fazer, Sônia? Então, eu acho que a gente precisa se dar o tempo, né, de ir tomando o pé das coisas. Então, assim, à medida que eu vou conhecendo, né, porque eu preciso compreender o que significa ser um espírito imortal, né? Então, a primeira pergunta que eu tenho que me fazer é: eu aceito essa compreensão? Eu entendo que eu sou um ser imortal, um espírito imortal, e quais são as consequências de ser um espírito imortal? Sim, né? Eu admito, eu compreendo, eu entendo que Deus é soberanamente justo e bom? Sim. Então, acho que assim, a gente precisa se fazer algumas perguntas, né, e ver o que a gente responde a elas. Se a gente concorda, né, a gente tem um caminho a seguir. Se a gente não concorda, aí a gente precisa repensar, né? Estudar melhor, entender melhor o que seria isso. Isso, exatamente. Até que eu entenda, porque assim, se eu entendo que eu sou um espírito imortal, bom, daí já teria que eliminar uma série de coisas, né? Então, eu sou um espírito imortal, estou numa experiência encarnatória que é breve, brevíssima, se a gente for levar em consideração a eternidade, né? O nosso tempo espiritual. Entendo. É difícil, não é, Sônia? Então, é difícil. Porque até o tempo é algo criado. Exatamente. Para esse grande laboratório que é o planeta Terra, não é isso? A escola, o hospital, né, que é. Então, e aí a gente precisa ir fazendo acordos consigo mesmo, né? Então, se eu admito isso, eu preciso mudar a minha forma de enxergar as coisas. Eu preciso, primeiramente, diante de um problema, diante de uma situação difícil, pensar não como ser encarnado, né, numa experiência corpórea, mas como espírito imortal. Então, diante daquele problema, eu olhando enquanto espírito imortal, qual é a visão que eu tenho dele? Né? Agora, se eu vou colocar o óculos do ser humano, eu vou ter mais dificuldade de avaliar o problema e talvez de me dispor a enfrentá-lo. Né? E o sofrimento acaba sendo maior? Acaba se agravando, né? Porque a minha percepção do sofrimento é que se agrava, na verdade, né? Porque aí eu tiro de mim mesma o elemento do consolo, da compreensão, do olhar para aquilo e dizer, olha, isso também vai passar, né? Por mais difícil que essa situação seja, eu entendo que eu posso passar por ela, eu vou me dispor a passar por ela, eu vou buscar os elementos necessários para passar por ela. Eu não consigo apagar o diagnóstico de uma doença incurável, né? Ninguém consegue. Mas eu consigo aceitar aquela doença diferente. Eu consigo olhar para aquela doença e dizer, tá bom, é você que eu tenho que encarar? Então, eu vou encarar. E eu vou buscar elementos que possam me ajudar, me dar forças para superar aquela situação, né? Quando a gente diz muito isso, né? Diante de uma pessoa doente, a gente fala assim, não se preocupa, vai dar tudo certo. E às vezes eu acho que o doente fica até inconformado com essa palavra. O que quer dizer vai dar tudo certo? Fala social, não é? Exatamente. Desculpa, mas... Então, assim, vai dar tudo certo? Depende do que você quer dizer dar tudo certo, né? Se você quer dizer que você vai passar por ela, independente do resultado, você vai buscar as melhores condições possíveis de vida, você vai procurar aproveitar aquele tempo que você tem, mudando seus valores, mudando sua forma de enxergar o mundo, as pessoas, as coisas. Se fortalecendo, né? Exatamente. É isso mesmo. Antes de ir para o nosso momento Chico Xavier, eu tenho um recado para vocês aí de casa. É isso mesmo. Eu gostaria de fazer um convite. Você e quem mais puder participar da palestra musical do Vansan. É aqui em Araraquara, quinta-feira, dia 26 de março, às 8 da noite, lá no Salão do Orfanato Renascer. Vai ser um momento de grande sensibilidade e uma ótima oportunidade para tocar corações. É isso mesmo, o Vansan nos conduz carinhosamente, tocando músicas que já não ouvimos mais, nem no rádio, nem por aí. Tudo em prol da construção do CEAL. Então a gente pode colaborar participando. Olha lá,
dia 26 de março, às 8 da noite. Não se esqueçam, aqui na cidade de Araraquara. A gente vai para o nosso momento Chico Xavier e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a Terra chegará a porto seguro porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Paz e espera. Paz e espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre o Espiritismo no dia a dia, a prática do Espiritismo, com a Sônia Bergman-Lisenberg. Mas antes de voltar para a nossa entrevista, a gente sempre indica aqui grandes leituras no Esferas da Vida. E é lá da Editora Clarim. A Editora Clarim está há muito tempo, é da cidade de Matão, a cidade aqui da Sônia, que ela veio lá de Matão também nos ajudar aqui no Esferas da Vida, com a editora, no caso, com o jornal O Clarim e a Revista Internacional de Espiritismo. São edições ininterruptas da época do grande pioneiro Caibar Schutel. Então você que quer se aprofundar, que quer estudar, porque é por meio do estudo que a gente aprende e que a gente se modifica, não é, Sônia? Exatamente. Só entendendo, estudando o autoconhecimento que a gente pode conversar, que a gente pode mudar as nossas práticas do dia a dia, nossas práticas morais, intelectuais. E aqui a gente sempre indica a Editora Clarim e a Revista Internacional do Espiritismo e o jornal O Clarim. E eu também sempre costumo falar para vocês, em todos os programas, sobre o Instituto Eurípedes. É o Instituto Eurípedes, que foi fundado há mais de 25 anos na cidade de Araraquara, com o objetivo de ir ao encontro àqueles que mais precisam. Atualmente, o Instituto acolhe gratuitamente mais de 160 crianças de 6 a 15 anos no contraturno escolar.
para retirá-las das situações de risco. E hoje, vamos prestar atenção, porque hoje, a partir de hoje, né, a gente vai começar a conhecer as crianças que são ajudadas lá no Instituto Eurípides. É a vez da Ana Clara Agustoni Rafaeta, de 13 anos, contar um pouquinho aqui no Esferas da Vida sobre o Instituto Eurípides. Fala, minha querida! Meu nome é Ana Clara, tenho 13 anos, estudo aqui há 2 anos no Instituto Eurípides. Aqui é um lugar que aprendemos muitos valores, por exemplo, humildade, amizade, amor, e não só fazemos amigos, como uma família. Por exemplo, eu faço aula de break, capoeira, canto e outras mais. Olha, que coisa linda, que beleza, parabéns, parabéns para todos vocês, para essas crianças lindas que estão aqui participando com a gente. E lembrando que o Instituto oferece alimentação, oficinas de meditação, esportes em quadra coberta, música, dança, artes plásticas e muito mais, além do projeto Jovem Aprendiz. É muito bacana mesmo. Mas, pessoal, o Instituto precisa continuar. Precisamos nós apoiar não somente pelo coração, mas também pela ação. É chegada a hora da gente, às vezes, Sônia, a gente pensar que queria tanto ajudar, queria tanto, e as pessoas não sei quem ajudar. A gente não tem esse sentimento de necessidade de ajudar e não sabe quem. Uma instituição como o Instituto Eurípides, você pode ajudar de olhos fechados. Não tem como, e claro, eles precisam sim da parte financeira. Não tem como, não existe milagre, né, para ajudar todas essas crianças. É um projeto lindo, eu fui conhecer. Um super parabéns para o senhor Eovaldo. Senhor Eovaldo, eu me emocionei mesmo quando eu conheci o Instituto, porque uma pessoa como o senhor que se dedica a todas essas crianças, a gente precisa tirar o chapéu, uma pessoa muito digna, parabéns. Que Jesus continue inspirando o Senhor e todas as pessoas que aí estão como voluntários neste Instituto. E ó, você de casa pode sim ajudar o Instituto. Ai, Priscila, mas eu não tenho nem 10 reais para ajudar o Instituto. Não tem problema. Se você tem CPF, você pode ajudar o Instituto Eurípides. Então eu gostaria que vocês ligassem lá no Instituto. Vai aparecer o telefone aí do Instituto Eurípides para vocês, que é 16 3331 5960. Vocês podem ajudar por meio da nota fiscal, paulista e pelo CPF. Eles vão te ajudar a colocar lá, vai aparecer para vocês o CNPJ do Instituto. A gente vai deixar bem aqui, pega uma caneta, um papel, anotem o CNPJ do Instituto Eurípides, coloca lá no seu CPF, na nota fiscal paulista. Você pode ter certeza que você vai ajudar muito o Instituto Eurípides, tá? Eu acho que a gente precisa fazer essa campanha, a gente precisa movimentar quem está movimentando bem, colocando a força do amor em movimento. A gente sabe que eles realmente colocam a mão na massa lá. Cris, o Eovaldo, toda a turma. E a escola está crescendo, né? Eles estão construindo uma outra parte, então não tem parada. É um lugar que realmente a gente não precisa se preocupar, né, de está fazendo o investimento errado. Vai ser bem empregado, né? Bem empregado, é isso mesmo. Nota Fiscal Paulista, Instituto Eurípides. E a gente volta aqui para a prática do dia a dia do Espiritismo, Sônia. A gente conversou um pouquinho sobre a nossa parte individual mesmo, né? De como a gente, a partir do momento que a gente sabe que somos espíritos imortais, como lidar com a imortalidade. Eu acho que é um dos grandes desafios. Eu sempre falo aqui no programa, como viver na matéria e não ser da matéria. Sim. Viver no mundo sem ser do mundo, né? Vencer o mundo e não vencer no mundo, é o que Jesus falou, não é? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa se lembrar de por quê, né? Qual é a finalidade da encarnação? Por que nós estamos no mundo, né? Entendendo que é justamente no mundo onde nós vamos adquirir a bagagem necessária para o nosso progresso, para a nossa evolução espiritual, né? Então, assim, esse estar no mundo não pode ser visto só como um castigo, né? Só como uma prisão, como a gente sabe que de fato é, né?
mas principalmente como a escola, como o lugar onde nós vamos aprender, como o lugar onde nós vamos nos vencer, né? Então é sim muito importante estar no mundo. É uma bênção a oportunidade da encarnação, uma bênção a oportunidade de estar encarnados, né? Mas nós não podemos, por outro lado, perder de vista o porquê nós estamos encarnados, né? Seria como se a gente quisesse ficar eternamente na nossa escola primária. Mas nós não ficamos eternamente na nossa escola primária, né? Nós passamos por ela, devemos valorizá-la, né? Assim como a sociedade precisa valorizar mais a educação, a escola, nós, espíritos encarnados, precisamos valorizar a escola da Terra, né? Mas sabendo que nós estamos visando o diploma final, sabendo que a gente está visando sair para a vida prática, sair para a nossa profissão, sair para a nossa ação, né? Tem que ter um propósito tudo isso. Não é possível não ter um propósito, não Sim, é, Sônia? não. Você que é da logoterapia, isso aqui tem que ter um sentido. Sim. E às vezes a gente se perde também buscando um sentido específico. Então, a gente se perde exatamente buscando algo que a gente quer colocar a mão, que a gente quer colocar o dedo, né? Quando na verdade todas as oportunidades, diariamente surgem oportunidades e situações onde a gente pode provar o sentido da vida, onde a gente pode provar o porquê que a gente está aqui, onde a gente pode provar os nossos valores, né? Quem nós somos. Que tipo de situações você fala para a gente não... Acho que todas as situações, desde situações no trânsito, situações no trabalho, né? A questão mesmo da gente semear a gentileza para colher a fraternidade, né? São palavras de Emmanuel essas, né? Que lindo. A gente semeia a gentileza para colher a fraternidade. Então, na verdade, todas as questões, né? Desde o momento que a gente acorda de manhã, dentro da nossa família principalmente, que normalmente é o lugar onde a gente encontra os maiores desafios, que, no entanto, é também o nosso... Que é um grande laboratório. Primeiro núcleo social, né? A gente fala tanto da sociedade e a gente esquece de olhar para a nossa família, né? Que é o laboratório social mais importante da nossa existência, né? E lá a gente encontra todos os elementos, a gente não encontra só facilidades, a gente encontra desafios. Mas aí, ao lado dos desafios, a gente tem o amor. A gente tem o sentimento do amor, né? E aí a gente entende a necessidade do esquecimento, né? Das existências passadas. Da família, a gente já pode colocar aí a história da reencarnação e da lei de causa e efeito, Sônia? Sim, sim. Normalmente a família é o núcleo, né? Onde a gente vai se confrontar com os nossos afetos e os nossos desafetos, né? Com as consequências dos nossos atos passados, e aí a gente vem ali para revê-los, né? Sempre na oportunidade de revê-los, sempre na oportunidade de fazer novas escolhas, né? De tentar mudar aquilo que a gente não fez tão bem da outra vez. Né? Muitas pessoas às vezes fazem certas críticas em relação ao espiritismo por ser uma religião punitiva. Né? Só para a gente esclarecer aqui. Aconteceu isso comigo, eu devo ter aprontado até na vida passada. Existem essas expressões populares que acabam gerando essa sensação de que o espiritismo é uma doutrina punitiva. Aconteceu isso porque eu devo ter feito uma coisa errada. Aconteceu aquilo porque com certeza você não é uma pessoa boa. Como que você analisa isso, esse Acho tipo que de muito pelo contrário, questão? né? Ela é extremamente consoladora porque ela nos permite repensar as nossas ações. Ela te dá nova oportunidade para refazer. Isso. Agora, reparar. Quando a gente se sente incomodado, eu fico me perguntando se não é o nosso orgulho que está falando, né? Como que eu posso ter feito alguma coisa, né? A gente escuta, a gente aprende com os espíritos que nós todos sobre a Terra estamos aqui com um passado bem feiozinho, né? Não é fácil, porque né, a gente Sônia? vem aprendendo, a gente vem tropeçando, a gente vem caindo, mas a gente também vem levantando e a gente vem olhando para frente, né? Então, assim, a gente tem que olhar também para a imperfeição, mas naquele sentido de eu estou passando pela experiência, né? Então eu não posso ser perfeita se eu estou passando pela experiência, eu estou aprendendo, né?
Agora, E a gente tem que ter humildade para entender isso. sim, Porque o ego não deixa a gente entender, o orgulho. é o orgulho, Como sim. que você, como psicólogo, ajuda um paciente a ser menos orgulhoso e egocêntrico? Como que a gente pode melhorar? Porque é muito difícil, né? A gente se vê no outro, faz projeção. Às vezes a gente gosta da pessoa, não porque a gente gosta da pessoa, é porque a pessoa é tão parecida com a gente que a gente acha a pessoa o máximo, mas na verdade a gente está se olhando. O ego é tão grande Ou que eu só porque- gosto de quem é parecido comigo. Ou- Só gosto de quem tem minha religião, a minha profissão, tem os mesmos valores do que eu. Ou porque eu quero transformar a pessoa num objeto para o meu prazer, né? Pro meu ego, né? Então, o antídoto do egoísmo, né, é a autotranscendência, né? É buscar o outro, é se encontrar no outro, né? Então, acho que isso caminha de par com a doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação. Eu preciso entender isso. E a caridade para com todos, Sim, não para senão quem não só é. é igual a gente. Aí seria uma forma de egoísmo, Sim, né? sim. A caridade é para com todos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Não falou que é só o próximo que você conhece, nem aquele que você gosta. Ou o próximo da sua religião. É todos, né? Até porque a doutrina espírita também nos diz que aquele que hoje está, de repente, na nossa porta pedindo esmola, pode ter sido nosso irmão ontem, né? E como é que a gente sabe? Mal sabe a gente das ligações espirituais que a gente tem com todo mundo que a gente convive hoje, não é, Sônia? Sim, sim. E daí, a gente pensando assim, a gente entende a necessidade de cuidar de todos na medida do possível, né? Então, assim, eu vou ter uma postura, um olhar, uma atitude gentil, fraterna, para todos quantos eu puder. Tem momentos que a gente não pode, porque a gente também é ser humano, né? Porque a gente precisa do outro também. Sim, e a gente encontra dificuldade, principalmente naqueles que a gente percebe uma hostilidade, ou então que ataca o nosso orgulho, a nossa vaidade, aí a gente reage, né? É verdade. Mas nesses momentos a gente também aprende, né? A gente aprende passando por uma situação e revendo, fala, puxa vida, será que eu precisava ter agido assim? Né? Será que eu precisava ter reagido dessa forma diante Como é daquela difícil situação? reagir com humildade, não é, muito Sônia? difícil, é muito difícil. A gente vai para um breve intervalo, a gente já volta com mais esferas da vida. A conversa tá muito boa, mas a gente volta com essa história de reação aqui, viu? Fique aí. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente entrevista a Sônia Bergman Lisenberg. Aqui a gente conversa sobre a prática do espiritismo. A doutrina espírita no dia a dia, Sônia. No comecinho, só para a gente não voltar logo para o tema, eu queria saber, no comecinho você me falou que já participou do movimento espírita internacional. Sim. Conta rapidamente essa experiência. Você foi para o exterior, ficou um tempo lá, para divulgar o espiritismo especificamente ou não? Na verdade, eu sou sueca, sou nascida na Suécia, tenho minha família na Suécia. Ah, que delícia! E minha mãe é brasileira, minha mãe é espírita, desde de berço. E nos anos 70 ela foi para a Suécia, onde ela conheceu meu pai, nós nascemos, né? E desde então ela tinha vontade de difundir o espiritismo, de falar sobre o espiritismo. E ela foi atrás, e daí resultaram obras traduzidas para o sueco, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, algumas obras de Divaldo, sim. E aí nós, vivendo lá, tivemos a oportunidade de trabalhar. Tivemos o primeiro grupo espírita da Suécia, né? Recebemos Divaldo Pereira Franco por 10 anos consecutivos na Suécia. Olha que bens! Viajamos com ele pela Escandinávia. Então tivemos essa vivência do movimento espírita internacional, com contato no Conselho Espírita Internacional, com todos os países. Como que o espiritismo é recebido? Então, pela Na Suécia, Europa, a gente pela tem Suécia. essa base, né? A gente era muito interessante porque a gente às vezes assistia alguns filmes
E quando aparecia a tradução de algumas coisas, falando de bruxaria, de magia negra, normalmente eles traduziam por espiritismo. Olha, percepção completamente errônea, Sim, né? E aí, conforme a gente foi atuando e foi publicando artigos e foi falando, né, do tema, a gente começou a verificar uma modificação nisso, né? E aí pararam de usar o termo espiritismo. Mas é um movimento muito iniciante, é o trabalho pioneiro que a gente via no Brasil, né, na época de Caibar, né, de Dr. Bezerra, de Eurípides, que acontece lá numa proporção pequena. Então são grupos pequenos que normalmente se encontram ou em casa das pessoas ou em locais alugados, né? Não tem a mesma facilidade que aqui de erguer 4 paredes e fazer um centro espírita, né? Mas, por outro lado, normalmente são grupos pequenos de pessoas afins, né, que trabalham, e são aquelas reuniões familiares que a gente vê, inclusive, lá no Viagem Espírita em 1862, que Kardec conta, né, das visitas que ele fez aos grupos espíritas da França, onde iniciava-se o espiritismo, né. Olha que honra, né? O Esferas da Vida recebê-la aqui, uma grande divulgadora. Grande não, é uma trabalho formiguinha. Mas é trabalho de formiguinha, é assim que acontece, não é? É esse trabalho para qualquer área, eu acho, que é o trabalho que ganha resultado. Sim. A gente... é um trabalho para gerações. Você juntou o Davi Lisenberg, que já veio ao programa. Sim. Um grande salve para o Davi, não poderíamos deixar de cumprimentá-lo daqui, viu, senhor Davi Lisenberg? Ele queria estar aqui. Ai, que legal. Muito legal, muito bom mesmo. E esse trabalho que vocês acabaram fazendo é o espiritismo no dia a dia, a importância da divulgação da doutrina que consola muitos corações. Sim. Quanto que Chico Xavier, com a sua mediunidade, consolou muitas mães que achavam que nunca iam rever ou falar ou sentir os seus próprios filhos, não é? Justamente porque as questões relativas à espiritualidade, elas não são exclusividade do Brasil, nem da França, né? Elas são do mundo inteiro, né? Então os problemas com a mediunidade... Não é exclusividade do espiritismo. Não é exclusividade. Então a gente encontra lá os problemas com a mediunidade, as dúvidas com relação à continuidade da vida, né? Então, da imortalidade da alma, e o que vai ser, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Por que eu estou aqui. Isso são perguntas da humanidade. São questões inerentes ao ser humano. Que todos nós, um dia, nos pegamos questionando, filosofando sobre o sentido da vida. Sônia, a gente conversou bastante, a gente começou a conversar da família, da importância da família. E quando a gente sabe que estamos reencarnados novamente aqui, né, tentando evoluir, melhorar, e que a família é um grande laboratório. Até esses dias eu escutei o significado de laboratório, que é labor com oração. Olha que forte, fiquei impressionada. E que nós recebemos espíritos imortais na nossa casa. Sim. Quando uma família, você se une com uma pessoa para construir uma família, começa a ser construída, você está construindo ali um lar para receber espíritos que vêm com toda a necessidade e vontade e perspectiva de evolução. Sim. Olha a importância de um pai e de uma mãe. Não é isso, Sônia? Você que é psicóloga, o que significa família para a psicologia junto com o espiritismo? Então, são ciências diferentes, né? Mas acho que assim, o ser humano é o que está em foco, né? E se a gente considerar a realidade da essência espiritual, né? da pré-existência do espírito, né? Então, que a gente recebe naquela família um espírito que já teve outras experiências, né? Algumas vezes mais evoluído do que a gente próprio, como pai, como mãe, né? Ou espíritos com necessidades especiais que vêm ali numa família para poder aprender, outros que por sua vez vêm para ensinar, né? Então nós estamos lidando com espíritos que já tiveram outras experiências, que já têm tendências, né? E aí acho que fica a grande tarefa dos pais, né? Que é identificar o mais cedo possível as tendências negativas e tentar encaminhar aquele espírito no bom caminho, né? Então a importância o compromisso que a gente
o maior compromisso que uma pessoa tem é em relação à família e aos filhos, Sônia? Eu acho que é o primeiro compromisso, né? É o primeiro. É o primeiro compromisso, é aquele compromisso que a gente meio que está obrigado, porque a gente não tem como chegar ao mundo sem que seja por meio de uma família, né? Seja família consanguínea ou seja qualquer outro tipo de família que a gente venha a formar, né? E a gente adquire para com essas pessoas responsabilidades, né? Compromissos. Então a gente precisa estar atento a isso e ver como que a gente pode contribuir para essa família, para esse núcleo familiar, né? Kardec fala no Viagem Espírita em 1862 que antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa, né? Então a gente pensa numa sociedade evoluída, a gente pensa num mundo melhor, a gente reclama tanto das coisas como estão, né? Dos políticos, da economia, do mundo, do mercado, do coronavírus. E será que a gente pensa na contribuição que a gente está deixando? Que homens nós estamos formando para esse mundo que a gente quer, né? Que pessoas estão passando por nós e como que a gente está contribuindo para a formação dessas pessoas, sejam elas nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos vizinhos, as pessoas mesmo que convivem com a gente, porque a gente tem esse poder, né, de influenciar as pessoas à nossa volta. Então o meu comportamento vai influenciar no seu comportamento, né? E se eu insistir no meu comportamento bem executado, eu vou provocar que você também se mantenha assim, né? Mesmo que demore um pouco, né? E a gente tem sempre que ter essa perspectiva. Então, assim, às vezes a gente se sente desmotivado, fala, puxa vida, eu falo tanto, insisto tanto, explico tanto, né? E a pessoa parece que não acorda, parece que não desperta, mas a gente não sabe qual é o momento do despertar do outro, né? Às vezes tudo aquilo que a gente está contribuindo naquele momento vai surtir efeito daí 10 anos, 15 anos, 50 anos, na próxima ou existência. 300 anos, a gente não sabe. Né? E parece que o que a gente faz é pouco, né? E na realidade é o trabalho de formiguinha. Eu sempre falo, né? Será que a gente sabe quanto tempo que a gente levou para chegar a esse ponto que a gente acha que está hoje, né? Quanto que já tiveram que insistir com a gente, quanto que já tiveram que chamar a gente para a gente chegar a esse estado de consciência que a gente se encontra hoje, né? Então aí a gente percebe também a beleza, né, da fraternidade entre os espíritos, né? Sempre a gente vai ter aqueles que vão estar à nossa frente, né, nos chamando, nos exortando, nos estimulando, e sempre nós vamos estar na posição de poder fazer isso por outros que vêm na nossa retaguarda, né? Então essa beleza, né, da gente poder sempre contribuir, não interessa o quanto que a gente sabe, o quanto que a gente pode, a gente sempre pode contribuir de alguma forma e a gente sempre pode receber de alguém, né? A gente pode concluir que a gente não pode falar duas expressões populares mais, sabendo dessa questão que a gente vem conversando. A primeira é não pedir para nascer. Todos nós pedimos, fazemos filas e queremos evoluir quando a gente chega lá e viu que fez tudo errado. Meu Deus, vou ter que voltar. Por favor, fica na fila, implora. Não é que pede, implora, não é isso? Então a gente pede para nascer, viu? Não é isso? Pede. Outra questão é, vou entregar meus filhos na mão de Deus. Não existe, essas expressões são tão utilizadas e não, Deus entregou nas suas mãos, não é? Não adianta devolver que a responsabilidade é sua. Para você fazer o seu melhor, né? Se você tiver a consciência tranquila de que você fez o seu melhor e que apesar de tudo, ainda assim aquele ser não despertou, saber que aquele seu melhor em algum momento vai dar efeito, em algum momento vai frutificar, em algum momento vai germinar. Com certeza. Né? A gente ter essa certeza do futuro, né? Acho que isso é a grande consolação que a doutrina espírita nos traz. Sônia, você falou rapidinho, acho que a gente tem alguns minutinhos só, mas da mediunidade. Que a mediunidade também é uma questão não somente espírita, mas é uma questão universal. Como psicóloga, você percebe que existem muitas pessoas médiums? Sem dúvida. Que, de alguma forma, como não desenvolvem, como não acreditam, elas passam muito apuros. Como que é isso?
Sem dúvida. Eu sei que eu não posso misturar psicologia aqui com o espiritismo, mas não tem como, né? É uma coisa, é algo que eu não vou conseguir. A gente precisa tratar cada coisa dentro da sua área, na sua especialidade, né? Mas sem dúvida a questão da mediunidade é do ser humano, né? E à medida que eu não consigo compreender, que eu não consigo entender o que se passa comigo, eu posso me perturbar, né? E eu preciso então buscar esse conhecimento. Por isso que eu disse no começo, né, que o espiritismo não é exclusividade dos espíritas. Todo aquele que precisar, né, entender o que se passa, ele pode entender, ele não precisa abandonar o seu credo religioso, ele pode se instruir, né, ele pode se beneficiar do conhecimento espírita para entender o que se passa com ele, com o familiar. Né? Já que nós somos espíritos, precisamos entender a ciência Sim. do espírito. Sim, da nossa outra realidade, né? Quer dizer, talvez da nossa verdadeira vida, né? Porque existe uma pesquisa que foi feita, eu não lembro agora, eu nem poderia falar, mas eu escutei numa palestra do Tarsilo Rangel, que ele falou que 95% das pessoas, quando questionadas se acreditam que são espíritos, que existe a espiritualidade, nada falando de espiritismo, 95% acredita. Uhum. Então nós temos essa consciência Sim. espiritual Sim. muito forte inata, dentro de né? nós. É inata. Independe da sociedade, daquilo que a gente acredita, né? E acho que é o caminho da gente o tempo inteiro buscar, se questionar o que é que eu aceito, o que é que eu acredito, né? O que serve para mim, o que não serve para mim. E aí o esforço, né, que acho que é o grande contributo do espiritismo, né, para que a gente se conheça, né, para que a gente busque em se entender e entender que forma que eu posso me posicionar no mundo para eu contribuir na minha família e depois contribuir com o todo social, né, que é o nosso grande foco, né. Então, se eu for um bom sujeito, né, eu vou ser um bom cidadão, vou ser um bom familiar, vou ser um bom filho, uma boa esposa, né. É isso mesmo, a gente precisa do autoconhecimento e o autoconhecimento pode ser uma próxima pauta aqui com a Sônia, porque dá pano para manga, não dá, Sônia? Nossa, como dá? Porque é difícil se autoconhecer, né? É difícil e requer coragem, né? Requer coragem. Muita coragem. Sônia, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Esferas da Vida. Agradeço. Foi um prazer conversar sobre esses temas, né? Da importância da doutrina espírita, desses ensinamentos para a gente viver bem, melhor e mais. Com mais saúde mental, espiritual e até física, não é? É sim. Obrigada, Sônia. A gente fica por aqui mais uma vez. O Esferas da Vida está todas as quintas-feiras com vocês na TV Cultura Paulista, na TV Mundo Maior e na Rede Amigo Espírita e às terças-feiras na TV de Matão, na TVM. Até a semana que vem, um grande beijo, uma boa noite e até mais, se Deus quiser. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar, a esquina mais carioca de Araraquara. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara. TV Mundo Maior, canal 15.1, em Araraquara.